Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Lugar de Leão. Desta vez o episódio número 22. Não temos aqui o Tomás para fazer a famosa intro. Deve ter ficado em Guimarães. Isto porque aqui o Ricardo, o Diogo e o Tomás foram lá ao estádio. Eu não tive a oportunidade de ir desta vez. Portanto, vamos ter aqui as vossas perspectivas também de como foi o vosso away e coisas que se passaram lá, com certeza. Mas vamos abrir aqui, antes de começar a falar sobre o jogo. Diogo, duas palavras sobre o jogo. O que é que tens a dizer? O que é que te vem à cabeça? Houve escandaloso. São estas as duas palavras que eu tenho para descrever este jogo. É assim que me veio agora à cabeça. Que é que diz isso? Parece-me adequado. Acho- É que eu até fico assustado quando tu dizes isso, roubo escandaloso, quer dizer, até parece que o homem marcou o penalti que não havia. Fogo. Olha, Eu acho que vai agora ser uma boa análise. não sei se isso é exagerar ou. Aproveitamos para dizer que fizemos um vlog sobre a nossa ida a Guimarães, está no nosso canal, portanto, quando acabarem de ver este vídeo, aproveitem e vejam os nossos momentos, desde a viagem até ao final do jogo lá em Guimarães. Mas então, começa por falar sobre o jogo, Diogo. Isto na minha opinião, eu só queria falar da primeira parte, porque para mim a segunda parte ficou manchada, mas posso começar por dizer que o Sporting foi a um campo muito difícil, já contra uma equipa muito bem organizada, um treinador muito experiente e que, na minha opinião, é um grande treinador. Portanto, foi um jogo bastante complicado. Uma primeira parte, na minha opinião, foi muito equilibrada. O Vitória estava-nos a anular muito bem. Houve muito poucas oportunidades e, e acho que o nosso primeiro gol, eu por acaso não consegui ver no estádio porque tinha muito fumo à frente, mas depois nas repetições que vi, acho que foi uma jogada em que o Pote faz um grande passo para o Morita e depois também foi ali um bocado de sorte. O Morita não sabe como é que faz aquilo, o Inácio também aparece ali do nada. Foi um gol assim um bocado caído, digamos assim, Se eu mas que pronto, mas foi não sinto um muito gol, confortável com esse pé, exato. Mas mas pronto, já, já foi um gol. das duas equipas, se calhar era que estávamos a merecer mais até lá, dentro da Sim, primeira exato. parte. Eu não foi agora a E dizer das duas equipas, obviamente que o Sporting era a equipa que estava a querer mais e estava com mais bola, apesar de não estar a criar muito. E pronto, para mim é mais ou menos esta a história da primeira parte, sem ser aquele lance fatídico que eu depois vou falar já no vamos aí. minuto de arbitragem. Eu queria vos Obrigado. perguntar, antes do jogo, nós falámos, obviamente o Coates não estava disponível para este jogo e faz bastante diferença jogar com Coates e sem Coates, ali no centro da defesa. Nós falámos que eu disse que o Jogai ia jogar na direita e o Géni ia jogar na esquerda, e até foste tu, Ricardo, que disseste que o Jogai ia fazer de central, e depois acabámos de ver que tinhas mais razão que eu, mas que tornámos quase de um 4-2-4, que já temos 4-4-2, 4-2-4, que quiserem, com o Géni e depois ali com o, com o Pote bem abertos nas Com alas. O pode ser. que é que acharam disso, para este jogo? Assim, Dentre as opções que tínhamos. sim, honestamente, eu ficaria surpreendido de ver o Jenny Catan na esquerda, ah, mas é o que toda a gente estava a prever lá no estádio, pelo menos quando saiu o 11 inicial, e nós vimos que estamos já com Mateus Reis, Gaio e Jenny Catan, um deles teria de estar na aula, e pensávamos nós que ia ser o Gaio na direita e o Jenny Catan na esquerda, ainda assim. Eu acho que a escolha do Jenny Catan na direita é uma boa aposta, porque acho que é onde ele ganha mais vantagem, honestamente. Acho que ele é muito do drible Verdade. de fora para dentro e a jogar na esquerda podia ser uma aposta falhada. Ainda assim, Mateus Reis, muito fraco, quer dizer, eu acho mesmo inacreditável ele continuar a jogar fogo. Ele tem mesmo um jogo muito bom, na minha opinião, e o Gaio também. A minha pergunta fica: porque é que o Ruben Amorim não opta por jogar com o Nuno Santos na esquerda desde o início e jogar com o Gaio na direita e com o Mateus Reis E a muitas vezes central? central. É. Acho que Acho seria que, acho que isso era o preferível. esperado. Sim, e acho Eu, que por isso acaso, era eu honestamente o até preferível. esperava outra coisa. Eu esperava Nuno Santos na esquerda e Geni na direita e Mateus Reis a central. Era isso que eu esperava. Apesar de vocês já estarem sempre a referir que estes dois não são compatíveis, mas na minha opinião acho que prefiro ter uma incompatibilidade do que ter já em campo. Não, eu concordo contigo. Concordo a 100%. O que eu estou a dizer é, O que era tendo em conta, esperado de nós vermos em campo, exato, não. as opções que o Ruben Amorim costuma tomar são sempre estas. E honestamente ver ali os Gai. É que os Gai, defensivamente, eu não diria que ele não comprometeu, mas o homem foi mesmo muito fraco.
Aquilo era ridículo. Foi Cada muito vez que ele fraco. tocava na bola, tinha uma ação falhada. Tem, os gajos. Tirando, sim, o jogar, Sim. tirando passos atrasados para o guarda-redes ou para os outros Mas centrais, isso já é o sempre que ele tenta habitual dos arriscar. gajos, não foi nada de mal. Mas se tu vis, o Sporting ontem tentava sempre jogar pelo Inácio. A bola estava quase sempre do lado esquerdo. Quando a bola tinha Fez um para ir grande para o lado jogo. direito, aquilo, sim, mas aquilo era sempre. Era horrível, Sim, meu. depender dele. Tomava sempre. Exato. Completamente. O Jogai levou amarelo ao minuto 17. Na minha opinião, ele podia ter levado amarelo mais cedo. Ele fez duas faltas que podiam as duas ter sido amarelo e a segunda é um amarelo claríssimo. E começa a jogar condicionado. Quer dizer, o Jogai está sempre condicionado, com amarelo ou sem amarelo, mas obviamente condicionado pela arbitragem depois pelo já estar com cartão. E depois saiu o que? Saiu o intervalo? Sim, saiu o intervalo. Sim, sim, logo Mais um intervalo. jogo que não ofereceu nada. Eu não creio. Exato. Aquilo é, quer dizer, ele realmente pensa assim, o jogador tem que jogar. Ou entra no início ou entra depois da metade do jogo. E mais vale metê-lo no início e tirá-lo a meio. Eu acho que isso Sim, já se deu ele vai sempre ter que jogar pensamento do Ruben independentemente. Amorim. Agora, eu fiquei mesmo, sei lá, fico a pensar, normalmente é o Geni Catano que começa no banco para depois poder entrar fresquinho na segunda parte. E acho que nós precisávamos do Catano fresco na segunda parte, coisa que não aconteceu. E depois notou-se bem no fim que ele já estava cansado e depois também já errou Acho que muitas ele decisões. lesionou-se Sim, porque o também. Jenny Katam Ele, é um jogador que se equilibra muito. O Katam, e tu depois foste meter o Trincão e o Paulinho e foram dois jogadores que não acrescentaram nada, não acrescentam tanto como o Katam. Sim, mas também eu acho que o jogo estava a precisar também de um Catano a entrar na segunda parte mais fresco. Honestamente entrou do preferia. outro lado, entrou o Nuno Começar. Santos, que foi onde criámos o perigo todo. Foi basicamente o Claro, nosso então, Jenny. mas eu acho que era possível começar com o Nuno Santos, porque é um jogador que cumpre muito mais e que também é muito mais imprevisível do que o Matheus Reis a atacar. E honestamente a defender, acho que é a mesma coisa, porque o Matheus Reis também não se destaca por saber defender bem. Mais valia começar com o Nuno Santos e depois ter a aposta do Capitão na segunda parte. Não, não que eu acho que ele não merecesse jogar, mas é isso. Já que não podem jogar os dois, acho que seria preferível. O Sporting, apesar disto, e o Ruben Amorim falou disso na conferência de imprensa que nós depois ouvimos, o Sporting controlou muito bem o jogo na primeira parte. Quer dizer, o Vitória realmente, sempre quase que tentava sair a jogar, raramente conseguia. E a única jogada de perigo que eles queriam é o lance do penalti, que também não existe. Eles ao início ainda fizeram lá um remate perigoso, mas desde aí eles não fizeram mais nada. Sim, Nós mas estávamos não. nós estávamos a controlar muito bem, eles também nos estavam a controlar bem, porque a gente também não conseguíamos É criar nada. isso. Não, estava um jogo O muito jogo estava equilibrado. muito equilibrado. Mas o Sporting estava Eu acho claramente por cima. E que depois também estranhar, quer dizer, o Sporting ainda agora no backstage, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas deu para ver bem que nós no estádio tínhamos essa percepção, mas nunca temos essa certeza de que o João Pinheiro que raramente marcou uma falta contra o Sporting. Aquilo, os nossos jogadores levavam cotoveladas, levavam rasteiras, era tudo, e o Não, a homem favor. mandava sempre jogar. Sim, e o homem mandava sempre jogar. E depois é o que o Diogo diz: o árbitro tem este critério de mandar sempre a jogar. E depois no penalti inventa ali um toquezinho e mesmo que houvesse um toquezinho não era suficiente para derrubar o homem. E se ele manter o critério de mandar jogar no resto do campo, também tem que mandar jogar dentro da área. Não, olha que eu não sei, por depois já acaso, vamos. Isso depois já vamos falar. o Vitória teve 15 faltas, nós tivemos 6 no jogo todo. E na primeira parte, por acaso, eu senti um bocado o oposto. Eu também, se calhar, influenciado pelos adeptos do Vitória e pelo barulho que faziam na televisão. Havia muitos toques que eu, se calhar, achava que podiam ter sido falta nossa e que seguia o jogo. Coisas que provavelmente, se Mas calhar, na nem minha eram. Por opinião exemplo, aí há o um árbitro corte do esteve bem. Yilmaz, podia ter sido falta. E eu até achei que o árbitro esteve bastante bem na primeira parte. Eu até estive para mandar-vos isso, que ele não estava a submeter-se à pressão dos adeptos de Vitória e até estava a conseguir arbitrar bem. Então, Que era um o campo muito Inácio, escorregadio, muitos confrontos e não muitas faltas. tu viste aquele lance do Inácio em que ele dá uma carga de ombro ao jogador do Vitória quando ele ia isolado, ou vai, ia já ia ficar sozinho. E o árbitro não assinalou nada, Ah, mandou jogar, ou seja, o Inácio estava em risco com o amarelo ali, podia ter chegado ali e ter dado um amarelo. Mas isso também se calhar seria demasiado eu escandaloso e achei dava mesmo que ia uma ser amarelo. semana porque era logo na primeira parte. Não, mas É Alfonso, verdade. eu concordo com o que acabaste de dizer. O que eu estou a dizer é, não sei se vamos já falar sobre o penalti ou não, mas quer dizer, a verdade é que ele durante a primeira parte tem esse critério largo, como estavas a falar, e que realmente estava a deixar jogar, e é o que eu E depois defendo. marca um toque Realmente, tão. realmente não é para se marcar tudo o que existe, todos os toquezinhos que há, todos,
as disputas de bola. Agora, aquele toquezinho na área, acho ridículo. Acho mesmo ridículo. E, até por falar, porque não há uma imagem clara que consiga mostrar que haja toque. Nós podemos falar disso daqui a pouco, mas antes disso queria só também falar, já que estamos aqui a falar de arbitragem, que uma coisa que aconteceu no podcast quando jogámos contra o Farense fora, nós dizemos sempre que não queremos fazer isto um podcast de arbitragem, mas há É jogos que é verdade. impossível não fazer isto. Queria-vos perguntar o toque do Diomande na primeira parte, não sei se vocês já viram essas imagens, que é uma carga de Horrível. ombro Eu acho que já não se foi calhar nada. ali meio nas costas. Eu quando vi aquilo em direto pensei que ia ser penalti, não vou mentir. O que é que vocês acham? Eu acho que não. Não é É dentro da suficiente. área, esse toque? É. Pá, eu acho que não é Eu acho nada. que o critério que ele estava a aplicar, se aquilo fosse penalti, então todos os toques no futebol são faltas. Porque o Diomande era muito mais forte fisicamente com o outro jogador e deu-lhe uma carga de ombro. Muito bem, pode ter havido um bocado do empurrão, mas acho que isso é um lance normal no futebol. Se isso fosse É falta, então. uma forma um bocado perigosa de lidar, tendo em conta que E já aquilo para ainda é dentro fazer, da área, mas eu gostava de comparar este lance com o do Pepe, pois, que é na o que estou a minha tentar opinião fazer. são lances diferentes porque o do Pepe foi nas costas e para além de ter sido nas costas, o Pepe com o joelho ainda dá um toque na perna do jogador do Casa Pia. Portanto, acho que esse aí é que foi um Ok. escandaloso. É que além do Queria gajo saber a ter-lhe tua opinião. empurrado, ainda lhe toca na perna. É. Enquanto este o Diomande foi de lado e muito bem que houve mais intensidade, visto que o Diomande é um monstro e na minha opinião este o Diomande não é nada. Isto na Premier Só League por o árbitro nem sequer olhava para o lado. falar em incidentes dentro da área, que se isto não foi penalti depois ao minuto 45 mais 3 ou já para lá dos 45, há aquele o Ada vai dos joelhos à bola e já não lembro quem é que se atirou. Foi o Ricardo Mangas, Sim, É o sim. manga, sim. pronto, que já tinha amarelo, portanto também há pessoas a falar que ele podia ter levado um segundo amarelo por simulação se fosse bem analisado, mas eu não gosto nada de falar de arbitragem, mas não percebo mesmo como é que aquilo consegue ser penalti. Por mais repetições que eu vejo daquilo, não consigo pensar como é que, com o vídeo-árbitro, se estivéssemos aqui a falar em 2015 e olhássemos para aquilo e aquilo fosse assinalado a tempo real, percebia completamente. O estádio está cheio de fumo, o árbitro está 5, 10 metros atrás, parece imenso. Mas com vídeo-árbitro é impossível aquilo ser penalti, na minha Mas opinião. neste caso há três cenários. Epá, eu gostava de deixar isto para o minuto de arbitragem, mas já que estão aqui a puxar por isto, eu vou ter que dizer já. Isto aqui há três cenários que o árbitro teve. O primeiro cenário, que era o cenário que ele devia ter utilizado, que era não ter assinalado penalti, ou seja, ter ido ao VAR, ter visto que não era penalti e ter mostrado o segundo amarelo e consequente vermelho, que isso é que era o que devia ter acontecido, uma vez que conseguiu enganá-lo, ou seja, se tu consegue enganar é uma simulação. Se é uma simulação tem que levar segundo amarelo. O segundo cenário era ter ido ao VAR, ter visto que não era penalti e não expulsar o jogador, ou seja, não dando o segundo amarelo, ou seja, não querendo prejudicar ali o jogo e não querendo matar logo o Vitória naquele momento, não ter expulso o jogador do Vitória. E há o terceiro cenário que foi o que o árbitro optou, que foi não ir ao VAR e ter assinalado o penalti que ninguém viu. Ou seja, eu não sei como é que este árbitro, ouvindo o VAR, não sei o que é que o VAR disse também, porque o VAR tem as imagens, se o VAR consegue ver Resolvido ali aqui um o mês, toque, então isso é que é um escândalo. mas isto nem vai para o público, alguma vez eles vão ter estes áudios no público. A acho que não vai única ser escolhido. forma a única forma do VAR aqui sair por cima é o árbitro a partir de ter dito isto realmente foi penalti, eu vi com os meus próprios olhos e não vou ver porque, na minha opinião, é penalti. Acho que isto é a única forma de ali ter sido penalti, na minha opinião. Que Tens o razão. árbitro não sei também como é que vê, porque tem dois jogadores à frente, tem Exato. o jogador de costas, nem consegue ver o toque do Adam, tem o jogador que supostamente sofre a falta à frente dele, tem um nevoeiro que na altura tinha sido lançado muitos fumos na bancada e consegue ver ali um penalti que ninguém viu. E o fiscal também tinha não sei quantos jogadores à frente dele. Portanto, isto é um penalti pá, inventado, O que eu na vi minha e o opinião. que a opinião geral de antigos árbitros e jornalistas é que não era penalti. Mas o que se fala é que, como não é um erro claro e óbvio, ou pelo menos na opinião do vídeo-árbitro, que não é suficiente para o chamar para ir ver. E é isso que eu não percebo. Se nós esperámos 3 minutos, ou o penalti foi batido aos 45 mais 7, também o Matheus Reis tira-se para o chão, ainda perdeu lá alguns segundos, mas Sim. nesse tempo, o árbitro, na minha opinião, tem que ir ver.
e fazer a sua decisão. Não faz sentido. Ou se calhar as imagens foram abaixo, como já vimos acontecer nesta liga. Ou quando aconteceu em Braga, o Luís Godinho, por causa do seu suor, perde a comunicação e não houve o fora de jogo do Yulman. Diz: Olha, não estou a ouvir, mas vou assinalar. E parece que estas coisas têm acontecido muito ao Sporting. Não para estar aqui a chorar, mas não consigo perceber como é que aquilo é penalti quando numa altura em que temos que ir ao árbitro. Eu, sinceramente, só sei o que eu acho. E que tu, pronto, o Diogo acho que não falou nestes cenários. Foi que o nosso o VAR era o Bruno Miguel, não é? Então, eu posso já dizer porque é que eu não falei sobre isso. Eu não falei sobre isso porque deixei para o minuto de arbitragem. Não Ok, queria estar a está dizer bem. disso. Então Obviamente pronto. queria realçar isso. Isso era mais do que óbvio. E também vou realçar um fora de jogo que podia ter sido assinalado. Mas como é esse cego que não viu o fora de jogo do Casa Pia, aqui não viu, não sei, quis fazer o favor de, uma vez que errou contra nós já nessa jornada, aqui de agora retribuir. Não sei. Eu acho Mas que isso eu foi. já vou falar depois. Sim, mas Mas sim, podes dizer. não falando muito sobre isso, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que, honestamente, é um árbitro que já estava muito condicionado por essa situação de ter errado, e todos aqui assumimos que ele errou no jogo do Sporting contra o Casa Pia a nosso favor, e está muito condicionado. Eu não percebo como é que continuam a escolher estes árbitros para arbitrar o Sporting, porque agora, na dúvida, eles nunca vão voltar a beneficiar o Sporting. E eu acho que claramente o que aconteceu aqui foi que ele olhou para o lance e disse assim: epá, não há aqui nenhuma imagem clara, mas se eu mandar o gajo ir ver ao VAR, vão dizer que Vou outra ser vez que eu suspenso estava outra no VAR vez. e que errei. Exato, ou seja, eu Sim, acho que aí. ele teve suspenso 3 meses, ou que foi, voltou agora há pouco tempo, ou não sei se não voltou já neste jogo, e faz outra vez este. Não, mas é isso. Isto no VAR, mano, se isto não é mais 3, isto agora não são mais 3 meses, mano, isto agora tem que ser irradiado de ir ao VAR. Isto já Sim, é nós demasiado falámos na Eu acho altura demasiado. mesmo do que ele Casa estava Pia. super condicionado. Ele estava super condicionado, é impossível não estar. Não, Nós como falámos é na que é altura do possível Casa Pia. ele ser afastado num jogo do Sporting e voltar num jogo do Sporting? Isto só mesmo em Portugal, mas isto não é normal. Sim. Mas Isto não é bom. nós dissemos no jogo de Casa Pia que foi o comunicado da arbitragem. E eu até defendi o comunicado na altura e acho que o Ricardo e o Tomás disseram que não fazia sentido porque depois íamos ter que estar sempre a mandar comunicados. Porque se calhar ontem valia a pena um comunicado novamente de falta de VAR que ali não acontece nada. E pronto, como parece que agora temos que sofrer por termos feito um golo antes do minuto 10 contra o Casa Pia, em claro fora de jogo e um erro de um árbitro. Nós fomos beneficiados, mas não pedimos por isso. Não, e nem ganhámos quase nada com isso. A ideia que ganhámos em Casa Pia por causa daquele golo é completamente fantasia. Foi nos primeiros minutos do jogo. Ainda faltavam 80 minutos ou mais. E agora parece que tudo o que nos acontece, está bem, mas o golo em fora de jogo é na Casa Pia. Pronto, vamos estar a falar disto em 2028 e vamos continuar a sofrer por isso, já vi. Não, Eu acho que esse lance do Casa Pia, acho que devia ter sido um lance de estudo tanto para os árbitros como para o VAR de aprendizagem. Ou seja, erramos aqui e não podemos errar no futuro. Mas eu já vi que este lance vai servir para os árbitros agora nos jogos do Sporting como desculpa de erramos ali a favor do Sporting, agora temos a errar nos próximos jogos porque eles já foram beneficiados ali. Eu acho que isto, em vez de servir como lição para os árbitros, ou seja, estarem certo, mais desculpa. atentos a fazer as linhas e aprenderem com os erros, mas não, aqui em Portugal já vi que a malta não gosta de aprender com os erros e continua a fazer sempre os mesmos erros, jornada após jornada. Não, e É serve de engraçado. desculpa, de desculpa para o futuro. Como eles erraram antes, agora podem errar, a seguir contra, porque não há problema. E que, E e, não é só isso, não é só isso, era o que estavas a dizer, ficas condicionado de o Sporting foi beneficiado aqui, portanto agora na dúvida vais sempre tentar não beneficiar o Sporting, ou exato, com medo que isso aconteça. exato. E eu queria só dizer E também, agora não se ter um comunicado, isto agora os árbitros já sabem que podem prejudicar o Sporting, que os comunicados só saem se for a favor do Sporting. Agora, se eles isso, nos favorecerem, imagina que isto era ao contrário, já assim um comunicado a dizer, olha, não houve nada, não houve penalti, porque eu já vi que os comunicados já sabem quando, só saem Não quando a sei, gente somos favorecidos, mas não sei, claramente. aquilo foi inédito, eu acho que foi mesmo pela questão de ser uma coisa de como os centímetros não se enganam, ou pelo menos na teoria é tecnologia como a tecnologia de golo, ou é golo ou não é, portanto ou está fora de jogo ou não é, acho Sim, que é por eu causa disso. percebi isso, está bem, mas isto aqui também, eu acho que também num lance em que tens o VAR, em que podes analisar uma imagem parada, onde não há um único toque claro, acho que isso ainda é pior do que tu pôres as linhas. Tu pôres as linhas podes te enganar. Agora ali tu vês, só se o senhor Hugo Miguel não precisa ir ao oculista, meu, que isto não é normal. Fogo.
Isto Não, aqui, na minha Ok, opinião, Eu é mais concordo, eu escandaloso. concordo com a tua, oh, Diogo, Fora de jogo. eu concordo com a tua opinião. Acho que também é um erro claríssimo. E ele ainda achar que há mesmo um toque e que não entende aquilo como uma possível simulação, porque eu concordo. Eh, Em Portugal não costuma acontecer muitas vezes, mas eu acho que era claramente simulação e o segundo amarelo era merecido, porque o jogador dá o toque na bola e nem sequer tenta continuar a jogar a bola, ele só Não, procura o não, é contacto um orgulho aqui. e procura mergulhar só para ganhar o penalti e conseguiu, pronto, o objetivo foi bem cumprido. Mas é isso, eu concordo contigo que acho que devia haver se calhar um comunicado, mas pronto, eu na altura também disse que acho que disse que é isso, os comunicados vão sair quando forem essas coisas assim mais de sim ou não, de não haver critérios, ou seja, a linha de fora de jogo ali foi muito mal feita. E aí sai um comunicado e isso nunca mais vai voltar a acontecer. Portanto, eu acho que nós nunca mais vamos voltar a ver um comunicado por parte da arbitragem. E depois, e também acho depois que não. e de realçar que o penalti depois também surge numa altura perfeita, não é? É mesmo antes do intervalo e mesmo depois do Sporting marcar o segundo gol, claramente fora de jogo. Quer dizer, claramente, daí uh, Já eu nem não, me não lembro sei disso. se saiu o número de centímetros, acho que foi mesmo muito bem mandado para nos mandar abaixo. Eu odeio teorias da conspiração e creio que o Sporting deve sempre fazer mais e mais e mais para não depender destes lances para ganhar os jogos. Mas é De, completamente em 5 de... minutos, por, Mas nem só isso. vamos dizer 20 centímetros. Se tivesse 2-0, o jogo morria. Se o Ricardo Manhos levasse um segundo amarelo ali e fôssemos para o intervalo a ganhar 1-0 a jogar contra 10, o jogo também dificilmente teria outro resultado. Mas a realidade é que saímos um igual e voltar a jogar pronto, como se tivesse Eu só 0-0 para a segunda espero, parte. eu só espero é que E estes áudios sejam revelados no canal 11, porque estes aqui então têm que ser eu revelados, adorava. porque dá para ver o árbitro no estádio a falar com o VAR, mas tem que só ver o que é que eles comunicaram nisto. Senão isto não há verdade discutível. Eles que acabem com o conselho de arbitragem e com tudo, que é um escândalo. Então vamos começar agora a falar da segunda parte. Só fizemos uma substituição, nós já falámos do Jogai, saiu o Jogai e entrou o Nuno Santos e voltámos, se calhar, ao sistema mais habitual, o Jenny fazer a ala com o Nuno Santos. O que, Diogo, estás sempre a pedir, finalmente conseguimos ter. E não sei se achaste que criávamos mais oportunidades, passámos por cima do jogo. E fora isto das arbitragens, na minha opinião, a segunda parte começou 0-0 e tínhamos tudo para ganhar o jogo. Uh, 45 minutos, somos muito melhores que o Vitória. O que é que achas que foi errado? Eu acho que a gente entramos até entramos bem na segunda parte. Mas mais uma vez achei que o Vitória estava a defender muito bem, estava a conseguir contrariar muito bem o Gyökeres quase não fez nada durante o jogo todo. Acho que, epá, mais uma vez, acho que estava um jogo muito equilibrado. Nós estávamos a tentar sair muito pelo lado do Geni e do Nuno Santos quando entrou, então o Nuno Santos conseguiu criar ali muitas jogadas de perigo, entrou muito bem. Mas eu acho que quando o Yulman E o depois, Edwards? mais tarde, quando o Yulman sai e o Edward saem, é que essas duas mexidas para entrar o Paulinho e o Trincão é que acho que a equipa aí é que foi um bocado abaixo. Porque era esperado Completamente. que estes dois jogadores entrassem e mexessem pelo jogo e não foi o que aconteceu. O Trincão logo nas primeiras toques na bola tem um falhanço escandaloso em que na, na jogada a seguir, no contra-ataque dessa jogada da bola, que mais uma vez por incrível que pareça, eu acho que a gente neste podcast nem sequer falámos do Adam. O Adam por acaso tem passado aqui um bocado despercebido, mas acho que o Adam aí por acaso fez uma grande defesa, mas É depois verdade? tivemos um bocado de infelicidade e o Sim. Morita, pronto, faz um gol na própria baliza. O que, pronto, faz parte, obviamente, do futebol, mas também não temos tido sorte. Pronto, Não. uh, Eu queria vos perguntar aí nas substituições, que foi uma coisa que eu reparei. Obviamente fomos condicionados para Guimarães com o Inácio, com o Ilman e com o Edwards, Sebastião Amarelo, não jogavam no Clássico. Acham que essa substituição no minuto 61, com a saída do Edwards e Ilman, foi coincidente? O facto de eles não terem levado amarelo ainda? Eu acho que é eu óbvio. acho que sim. Sim, Eu porque o acho Não que jogo foi isso agora que condicionou o pode jogo? estar ali a ficar mais intenso e mais quentinho. E este árbitro tinha a missão bem chegada. Depois daquele penalti, o Ruben Amorim sabia que ele na segunda parte estava com esta missão e era tirar os jogadores do amarelo o mais depressa possível. Acho
que era uma questão de tempo até o tronco dar o amarelo aos jogadores. E Sim, que, mas sabes que eu acho que o Ruben Amorim, eh, eu vi muitas pessoas a falarem, a dizer que o Yulman era o nosso melhor jogador até ao momento da substituição. E, ok, eu consigo concordar, ou pelo menos concordar que ele estava a ser um dos melhores e que Não, ele realmente o fez o meio campo Sporting quase perde sozinho, muito. na primeira parte. O Morita estava um sim, bocado fraco e fez o uma grande. Yilmaz Sim, o Morita preencheu o estava meio campo. desaparecido. Sim, mas eu honestamente eu consigo ver muito mais a percepção do Amorim a querer tirar o Yulman, porque realmente o Vitória já sabemos é uma equipa muito contra-ataques. E nós até falámos isso antes do jogo, queria realçar. Antes do jogo nós dissemos que o Porto tinha tido muita sorte e tem a sorte também de ter o Diogo Costa na baliza, porque Só ganharam lá por tinha causa sido dele. tinha safado. E que o Sporting tinha de ter muita atenção porque se desse espaço e desse o mesmo número de oportunidades ao Vitória que o Porto deu, que nós obviamente íamos sofrer mais golos do que o Porto sofreu. Não sei E se eu falámos acho isso que no isso foi o que podcast ou se foi aconteceu. fora do podcast, mas eu lembro-me Não, perfeitamente de falar disto. foi fora, eu acho que até foi por mensagem, mas isso, nós falámos sobre isso. E E aconteceu. agora, sim, agora, o Yilmaz percebe-se porque realmente era um jogador que depois ia ter que estar ali a lidar mais com parar o contra-ataque e com muito mais facilidade, ia ser amarelado e depois íamos ficar assim logo contra o Porto. Agora, eu acho que o Edwards teve uma primeira parte muito desaparecida porque os blocos estavam muito organizados e muito compactos. E o Edwards, apesar de tudo, é um jogador que depois na segunda parte, quando as equipas já estão mais desgastadas, que realça mais ainda assim. E portanto eu acho que ele ao deixar o Catam, ele devia ter tirado o Catam, percebo que o Catam tivesse a fazer a ala direita toda, mas eu, na minha opinião, tirava muito mais facilmente o Catam e Se não continuava meter com lá o o Edwards, Trincão, porque eu acho que o Edwards. Sim, eu acho que o Edwards ia-nos dar mais ofensivamente do que o Catam deu. E acho que o Edwards é um Mas jogador. o Edwards e o Trincão a defender aquela ala direita acho que não era muito positivo. Já não Porque foi na é o mesma. Trincão O não sabe Trincão. defender, Então, o Edwards também não. tinhas o Trincão e o Catam, qual é a diferença? Mas o Catano sempre já tem mais pena de defender do que o Trincão. Tá Apesar bem, de mas. no terceiro gol a culpa é um o bocado Jenny estava também do tocado. Catano e lá Pelo menos o estava Jenny já não tudo estava a oferecer parado. nada ofensivamente. Sim, Já sim. estava, sim. Mas o Então, Edwards, o que eu queria dizer é, o mas cá Yilmaz, está, falta-nos ainda percebo. falta-nos um lateral direito. Eu Sim, acho isso que é verdade. isto também é uma coisa, falta-nos profundidade de plantel, porque a gente tem que ter um lateral direito para substituir os gajos, não é adaptar extremos e centrais ao lugar dos gajos. É muito isto, falta-nos Mas a, pro- profundidade de mas a, plantel, não tens nenhum jogador para aquela posição. claro que sim, mas É a isto. probabilidade do Edwards receber amarelo ia ser muito inferior ainda assim, portanto, eu claramente teria continuado com o Edwards, porque eu acho que era um jogador que nos ia dar muito mais do que deu. Apesar de tudo, eu acho que o Paulinho nem entra assim tão mal, porque ele, Não. pelo menos os primeiros toques, foram todas combinações rápidas que ele conseguiu fazer com o Gyökeres e acho que também ajudou a libertar um pouco o Gyökeres e por isso é que também vimos mais Gyökeres na segunda parte. Eu acho que isso até foi uma boa aposta. E depois a entrada de Trincão. Faltou estar a ser um jogador com mais ritmo, diria eu. Eu diria que se fosse o Trincão que jogou contra o Farense, é um jogador muito de menos. E naquele momento, Mas o Trincão, na minha opinião, não era um jogador para este jogo. O Trincão é um não, jogador que não tem intensidade, não tem agressividade, e isto era um jogo que, num campo em que o Sporting não tem os adeptos que tem quando está a jogar em casa ou noutros campos fora de casa, isto era um jogo muito quentinho e que tinha de estar muito intenso. E o Trincão é um jogador que não é intenso, é um jogador muito mole, e pronto, e acho que não era bom para este jogo, na minha E opinião. que rapidamente entra na sua própria cabeça. Quando faz alguma coisa mal, sim, entra num sim, sim, espiral sim. de problemas, ou mesmo quando os adeptos do Sporting se calhar subiam ou criticam, ou ele joga pior. Portanto, num estádio como a Vitória, é difícil para ele. Mas uma coisa que eu também reparo com o Trincão, parece que ele joga sempre melhor quando começa. Eu acho que não há um único jogo que o Trincão entra e que nós digamos, olha, entrou bem no jogo. É difícil. Concordo. É difícil porque ele também não é um jogador muito rápido e estes jogadores rápidos, quando entram para a frente de ataque, é que costumam desequilibrar mais e notarem-se mais. Ele, como é um jogador mais tático e mais de bola no pé, quando é estes jogos assim, para entrar na segunda parte, mais partidos, ele, como não tem muita velocidade, não se consegue destacar tanto. Portanto, ele destaca-se mais quando começa de início. Depois também chega a estes momentos do jogo e já está mais quente, já está a jogar há mais tempo. Isto parece-me óbvio, mas eu acho que se o Trincão, estavas a falar desse remate que ele tem,
eu acho que se ele marca golo, ele ia se sentir muito mais à vontade. Era aquilo que também estavas a falar sobre Completamente, é. Claro. essa questão de mentalidade que ele tem. Porque eu acho que a partir do momento em que ele tem essa primeira ação, digamos assim, mais óbvia de gol, em que falha, ele depois perde-se muito mais em jogo. Por isso é que eu estou a dizer, acho que depende do momento. Porque se a coisa lhe sai bem, ele depois consegue muito mais facilmente fazer que as outras coisas lhe saiam também igualmente bem. Mas quando a primeira sai mal, depois também é uma espiral negativa. É muito difícil voltar a entrar no jogo. Mas como tu já estavas a dizer, depois das substituições do minuto 73, o, o Adam faz uma boa defesa. Eu lembro-me de dizer, finalmente Adam, boa mancha, não sei o quê. E depois parece que esta época, sempre que eles fazem um remate, o Sporting sofre. Nós devemos É, ser com as equipas de mais golos sofridos que está em primeiro lugar. Mas já o ano Aquela passado bola foi lá a mesma entrou. coisa. O ano passado acho que nós estávamos na mesma situação. A única diferença foi que este ano temos um ponta de lança e marcamos muito mais golos que o ano passado, porque o ano passado estava exatamente igual. Nós conseguimos defender bem, eu até acho que a equipa até defende bem. A única situação é que nos poucos remates que a equipa concede, dão gol. É a única diferença. Mas o terceiro, nós falámos, a mancha do Adam, aquele terceiro gol nunca pode entrar ali. Pelo menos numa é equipa que muito está em mal primeiro Depois lugar. feita. eles estavam a dar É eles muito mal estavam a dar esse feita. gol tantas vezes nas repetições lá no estádio, parecia que estavam a fazer de propósito, e aí deu para ver muito bem que não sei o que é que se passa com aquela perna direita do Adam, parece que encolhe quando o jogador do Vitória remata, mas aquilo foi muito estranho. Mas eu diria que, E já não é a primeira vez, parece que ele desvia-se da eu bola. diria que, Não, exato, eu diria que o não, problema não está aí. O problema é que o Adam faz a mancha com a perna errada. Eh, Porque ele, em vez de esticar a perna direita e defender melhor o primeiro poste e quanto muito soltar o segundo poste, eh, ele tenta adivinhar um possível cruzamento, diria eu, uma bola que vai. não, ele tenta adivinhar eh, pelo remate ao segundo posto, que se calhar ali era o que a maior parte dos jogadores fazia. Eu, por acaso, surpreendeu sim, e começou ao primeiro. sim, mas é isso. Mas Agora, ou isso é um cruzamento e esquece de fechar o primeiro poste, pronto, a bola também. Porque o que estavam a dizer, o remate nem é super colocado. não, O o remate ao remate foi primeiro poste, horrível. aquilo. Exato, aquilo não é uma bola ali que vai mesmo no cantinho, no cantinho. O Arden está mal posicionado e faz a mancha mal, a meu ver. Acho que é um erro que ali, básico daqueles, que em vez de fazer com uma perna faz com a outra. Estamos a falar muito do Adam e já falámos em vários podcasts e não, acho que isto não é uma questão de análise, como se calhar foi com o Atalanta ou outros jogos que nós se calhar dissemos. Qual foi o último jogo em casa do Sporting? Que há um golo, foi o Gil Gil Vicente, Vicente? que nós falámos que calhar os reflexos do Adam podiam ser mais rápidos, mas acho que isto aqui já começa a ser um bocado factual, até o goal point pôs uma estatística que o Adam é o quarto guarda-redes com pior percentagem de gols evitados nas principais ligas da Europa. E depois tu olhas para o top 5 e todas as equipas estão em 15º, 20º, 16º. E nós estamos em primeiro. E temos o guarda-redes nesse topo. Não faz mesmo sentido. Equipas que são campeãs vão sofrer remates e têm que ser defendidos, porque senão vamos sofrer todos os jogos e temos que marcar mais, né? Eu acho que o Adam está num momento de forma mau. Acho que também em termos físicos não está nas melhores das formas. Acho que é um guarda-redes que já está com uma idade que já não pode jogar no Sporting. E portanto acho que neste momento tem que ser encostado. Apesar de eu já gostei muito do Adam quando nos deu o título há 2 anos e algumas instituições históricas que ele fez pelo nosso clube, mas acho que está no momento de dar lugar ao outro guarda-redes no nosso clube. Pelo menos é a minha opinião, agradecer por tudo e despachá-lo o mais depressa possível, porque isto já não é saudável nem para os adeptos nem para ele, porque ele também deve estar a passar Tu muito mal disseste, com isto. desculpa, tu disseste encostado ou emprestado? Encostá-lo, Ah, ok. É que eu percebi emprestado. E eu, assim, é para Mesmo emprestar assim, o mesmo Adam. assim parece Comecei-me a rir, quem meu. é que vai Eu estava a chapar, não emprestar o Adam, foda-se. não, estão na Arábia encostá-lo. Saudita. Mas uma coisa que eu tenho Ele também confiança está em total último ano para no fora. Portanto, o Jorge Vital, o treinador de guarda-redes. O Adam já disse várias vezes, o Adam, o Amorim já disse várias vezes que não é ele que decide quem é o guarda-redes, que é a equipa técnica, que sente quem é que é o melhor guarda-redes que está para o jogo e que o Amorim diz que não entra nessa fase de escolha. E o Vital também, se calhar, muito pelos treinos fortes fisicamente, não percebo como continuamos a apostar. O Adam nos treinos, que é o que nós falamos muitas vezes, é o Gaio, o Paulinho, época passada, agora o Adam. Estes jogadores devem fazer treinos milagrosos para merecerem estar sempre lá como principais. Sim,
Mas eu acho que chega a um ponto em que tu não podes avaliar pelos treinos, também tens que avaliar pelas exibições que eles fazem durante os jogos, porque acho que isso é que é o mais importante. Eles podem fazer grandes treinos, mas se nos jogos não dão o que dão nos treinos, acho que ao fim e ao cabo isso não é muito positivo. Eu quero mandar Para a aqui equipe. um, eu quero mandar aqui um grande acho, mas eu acho que o Vital, sendo um treinador de guarda-redes já bastante mais velho, o que eu diria que não é muito comum. Quer dizer, normalmente os treinadores de guarda-redes não precisam de ser muito novos, digamos assim. Normalmente até são, diria, mais velhos, mas o Vital certamente já não vai para novo. E eu acho que é um treinador que valoriza muito, se calhar, a experiência. E quando olha para o lado, e vê os outros miúdos, se calhar não reconhece tanta capacidade, mesmo que eles sejam melhores, vai sempre dar prioridade ao Adam pela experiência, a meu entender. Porque acho que todos concordamos que, em termos disso, de capacidades físicas, os outros atletas parecem estar melhores. Ainda o Diogo estava a falar no aquecimento, Sim, o nos Israel. aquecimentos é aqueles dois, os suplentes do Adam fartam de defender os tomates. Exato, exato. Uma loucura. E ali defesas seguidas, quer dizer, aquilo porque o ritmo que os jogadores fazem o aquecimento, quer dizer, aquilo é bola atrás de bola atrás de bola. Portanto, eu acho que o Adam claramente já não tem ritmo para isso. Mas acho que se calhar o Vital dá prioridade e prefere ver outras Mas o características problema no também disso guarda-redes. é que também tu vais olhar para os chutões do Adam, o Israel, acho que também não é um guarda-redes que vá fazer muito melhor que o que o Adam está a fazer. Agora, o outro puto que eu já vi no aquecimento e parece ser um guarda-redes com muito potencial. E acho que mereceu uma aposta para ver também como é que ele se porta nestes palcos. Então, se nós com o Adam, em cada remate é gol, acho que também se metemos lá o puto e Sim, é cada difícil remate fazer pior. for gol também não é muito mais escandaloso. Acho que não, pior do que o Adam já faz, acho que não. Não dá. É engraçado que Acho que merece uma aposta. isto já é um tema comum. Até na sexta-feira eu e o Ricardo reagimos ao derby dos Júniores e tu disseste que o Miguel Gouveia podia ser titular pelo Adam e depois realmente no Não, sábado claramente. Claramente. e um guarda-redes que nasceu em 2007 fazer comparação com um guarda-redes de 33 ou 34, não sei quantos nos tem o Adam, mas sim, claramente o Não, Vital deve valorizar a experiência. E depois é difícil também, é um guarda-redes que tem o contrato de primeiro guarda-redes, como eu já falei várias vezes. É quase Sim. impossível pô-lo no banco, porque a partir daí voltá-lo a pôr na equipa vai ser quase impossível. Pois, mas aí podemos questionar, quer dizer, fala-se muito dos Gai e fala-se também das outras opções. E o ano passado o Adam também já tinha vindo a cair em termos de performance que ele teve no jogo e também falou-se muito disso, também, os lances das Juventus e não só. E Marselha, Porto, na Taça da Liga, há sim, imensos. e depois E caros. queixamos, eu acho que com razão, de que realmente o Sporting devia ter tido outra atitude no mercado. Porque, quer dizer, não se pode estar a boicotar o momento atual do Sporting e o bom momento, que eu diria que é muito importante também para os anos que se seguem do clube, na expectativa de esperar pelo Calai, que está ainda a Isso. dar os As passos fichas todas estão nele. na formação. Exato, exato. Só que são duas Ah, coisas que não batem certo. Ou tu percebe-se que é queres já formar perto, exato. jogadores e o segundo lugar é suficiente e o objetivo é chegar à Champions e o objetivo principal do Sporting é a faturização e esperar que o Calai com o seu tempo chegue e não trazer outro guarda-redes que depois gastes dinheiro e tenhas que depois vender outra vez e perder dinheiro com ele. Numa perspectiva financeira, onde o primeiro lugar se calhar até vale menos que o segundo, faz sentido. Agora, se queremos ser campeões, se calhar temos que ir buscar um guarda-redes. Agora, onde é que Ok. está ou o que é que nós queremos mais? Mas eu também acho que ser Esse, como realista, o adepto, sabemos de Sporting não vai. certeza. Mas há que ser realista, o Sporting não vai buscar um guarda-redes agora. obviamente que não. Não, claro que não. Nem Mas para o estou a falar ano. do início da época. É pena, mas Pode, realmente não sei. não vai Mas agora acontecer. em janeiro é impossível. Não, ainda não. Mas pronto, saltámos um bocado o gol do Nuno Santos, mas já dissemos que o Nuno Santos entrou bem e Eu acho marcou que nem 2-2. vale a pena falar no lance Não. do apanha-bolas. Parece que isto é só Não, aquilo falha. apanhou. Eu queria fazer uma pergunta. Quando marcámos 2-2, vocês estavam esperançosos que íamos dar a volta? Íamos marcar o 3-2? Claro. Como é que vocês sentiram? Eu pensava mesmo que a gente íamos para cima dele e íamos fazer o terceiro. Mas Eu com um tive aquele guarda-redes sentimento destes naqueles jogos e no ano que fomos campeões. Eu tinha aquele sentimento, ainda vai acontecer, ainda vai acontecer. Eu estava com o mesmo sentimento. E, pronto.
ia acontecer, se o Adam defendesse aquele remate, acho que a gente ia E ganhar o nós temos jogo. tantas oportunidades. É incrível. A partir dos 90 minutos, nós temos duas ou três oportunidades. Contra nós eram três golos certos. Ou por bloqueios dos defesas ou defesas, aquilo connosco batia em alguém, batia num pombo e entrava. Portanto, não Uhum. estávamos com a sorte. Eu honestamente, eu já vi também adeptos de outros clubes a criticar o Ruben Amorim pela conferência de imprensa que ele teve ontem. Não sei se... O Diogo, eu não sei se ouviu, nós ouvimos todos no carro, depois a caminho de Eu não ouvi. Lisboa. Eu não sei se ele ouviu com atenção, mas eu acho que é merecido ouvir, porque eu acho que ele fala muito bem sobre o jogo e fala sobre todos os momentos e também fala sobre estes momentos. Agora, tu falaste depois do minuto 90 que o Sporting tem várias oportunidades para conseguir empatar, com bolas a passar ali a arrasar eh, a área do Vitória e a bola nunca entra. Eu acho que não vale a pena falar só sobre essa questão do que aconteceu do confronto que depois fez com que a compensação durasse muito mais tempo. Ah, mas acho que é importante que o Ruben Amorim tem declarações muito parecidas do ano do título, também depois do jogo contra o Famalicão, porque o Amorim disse que houve alguém que foi empurrar o Essug e que depois empurrou um jogador do Sporting e empurram todos e que vão todos para a confusão. Ele disse mesmo: nós no Dragão fomos comidos, malta que não era fazer parte da equipa técnica, não fazia parte dos jogadores, não fazia parte de nada, foi-se meter com os nossos jogadores e nós não fizemos nada e não houve consequências. E ele disse assim: ah é? Então agora metem-se com um jogador do Sporting e se é preciso ir um para a confusão, vão todos. Palavras dele, portanto. Eu acho que Aquilo era também inevitável. espero que seja um momento. Espero que também seja um Está momento tudo a defender de. o apanha-bolas, mas o apanha-bolas, na minha opinião, para mim foi o causador Não, destes claramente, acontecimentos, claramente. porque ele não pode, um jogador externo ao jogo não pode estar ali a segurar uma bola que é do jogo. Ele tem que dar a bola ao jogador do Sporting para prosseguir o jogo, né? Ficar com a bola na mão. Portanto, acho que ele é o grande causador do jogo e, na minha opinião, devia de ser castigado. É só isso que eu tenho a dizer. Obviamente vai Mas só haver acrescentar uma muitos coisa. rivais a estar em contra, mas era o que devia de ser. E o clube, para mim, também tem que ser castigado e multado, porque isto, eles que põem lá os apanha-bolas. Isto é uma Quero vergonha. só aqui acrescentar Não uma vai, coisa, não que é uma vai. coisa que eu acho que, Não genuinamente, é um cancro do nosso futebol e se calhar até no nosso país. E isto até é um bocado mais sério do que o futebol. Vi imensas pessoas a dizer isto aqui é Norte, aqui um apanha-bolas faz frente a uma equipa toda do Sporting, isto aqui é Norte. Não, eu continuo sem perceber qual é esta guerra do Norte contra Lisboa. Pelo menos nós vivemos todos em Lisboa. Eu não podia querer saber menos sobre Guimarães, não podia querer saber menos sobre o Porto. Um apanha-bolas do Sporting, se mandasse um soco no Mangas depois de mandar uma simulação, não ia estar a dizer, olha, isto é Lisboa. É aquela Não mentalidade percebo esta pequenina, guerra. é aquela mentalidade pequenina de querer ser, querer fazer peito a toda a gente e querer dizer que são tão grandes como todos os outros. Eu acho que se entende naturalmente que Lisboa é uma cidade muito maior, mas isso nem sequer tem comparação. Acho que também não tive de O estar futebol, a criar guerras se calhar até vai ser como visto são uma ofensa, melhores mas que eu não os digo isto outros. mesmo com ofensa nenhuma. O futebol português está todo concentrado no Norte. 80% das nossas equipas da Primeira Liga estão no Ah, Norte. sim, sim. Portanto, eu nem percebo esta coisa de o futebol e Lisboa. As equipas são todas no Norte. Vocês fazem aways de 20 minutos, estão em todos os estádios. Portanto, E os árbitros também são todos do norte. Isto realmente. Também não sei o que é que eles queixam. Querem Não, de mais vez em do quando que isso. tens um lado de Évora e tens uns assim de cidades meio perdidas lá do Alentejo, Alentejo, é que são verdade. pastores. Mas são raros. O Godinho também acho que é deles, o do Alentejo, pelo menos. Mas olha, por falarem em árbitros, podes fechar aqui com o minuto de arbitragem. Se calhar já falámos muito, mas para dares a tua nota também. Se bem que ontem disseste não, aquele nem merecia Ok. nota, mas isso é contigo. É verdade. Mas isso vão ter que esperar para ver. Mas cá está, um minuto de arbitragem está esperado. Jornada 13, tivemos um tronco a apitar o nosso jogo. Na minha opinião, um dos piores árbitros da liga, mas para mim o pior. Teve mais um jogo infeliz, mais um. São 27 jogos que este tronco apitou o Sporting, em que o Sporting só ganhou 7. Ou seja, eu espero que daqui para a frente nestes jogos mais difíceis para o Sporting e em que se exige um árbitro mais competente e que são jogos com mais intensidade, este tronco não apite mais, ele que a apitar que seja jogos fora de casa, obviamente que este árbitro depois disto não pode apitar em Alvalade, que apite jogos com equipas teoricamente mais fracas,
e que não apito mais estes jogos do Sporting. Mas passando agora para a análise deste árbitro no jogo, eu até achei que não há muito a dizer. Eu acho que ele teve muito bem nas faltas que não assinalou e nos cartões. Acho que foi um jogo muito, muito competente dele. Ou seja, ele até mostrou ser um bom árbitro, mas depois porque é que ele acaba por ser dos piores árbitros da liga? Porque depois tem decisões cruciais em jogos que influenciam claramente o resultado e decide sempre mal. E agora, relativamente ao penalti, obviamente que já falámos mais atrás e não vou estar aqui a tocar muito no assunto, só queria realçar que ele geriu muito bem o jogo, mas este lance do penalti devia ter dado segundo amarelo e consequente expulsão ao jogador do Vitória, ou seja, o Sporting ia para o intervalo a ganhar por 1-0 e ia jogar contra, contra menos um. Portanto, acho que isto foi um erro muito, 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 muito grave. Portanto, eu acho que ele pode fazer a melhor exibição da vida dele, mas depois tendo estes lances que influenciam os resultados, baixa logo a pontuação dele e faz com que ele seja um dos piores árbitros. Os lances são tão evidentes e ele erra tão deliberadamente que não pode ser considerado um bom árbitro. Apesar de, na minha opinião, ele até gerir bem o jogo em termos de faltas e amarelos, apesar de jogos com mais intensidade, por exemplo, contra o Porto ou contra o Benfica, ele não consegue controlá-los. Não tem mão para os jogadores. E pronto, e é muito isto. É um árbitro nos momentos cruciais, pelo menos nos jogos que eu vejo do Sporting, ele erra sempre. Portanto, acho que é um árbitro muito fraco e espero que nunca mais apite, que este tronco nunca mais apite os jogos do Sporting. E pontuação final vai ter menos 5. É um recorde, acho eu. Acho que é um recorde. Acho que tivemos menos 3, nunca tivemos menos 5. E eu até só não dei menos 10 para não ser levado no gozo, porque isto foi muito mal. Então, ele pode ter tido. Não, mas é verdade. Eu se tivesse apitado um jogo muito bem e depois tivesse um erro destes, mano, tinha que ser considerado um árbitro. Isto é um erro evidente e influenciou o resultado. Um, um lance que podia dar expulsão e um penalti. Foi ridículo. Nós normalmente fazemos uma antevisão do próximo jogo, mas como é um jogo que já não conta para nada, pelo menos para nós, contra o Sturm Graz, não vamos falar muito sobre isso, mas queria só deixar aqui que acho importantíssimo ter este jogo antes do Clássico para dar oportunidade a novos jogadores e também, se calhar, a jogadores que possam ter perdido confiança aqui em Guimarães, 90 minutos contra uma equipa mais acessível, pelo menos para nós, em Alvalade, para dar confiança antes de vir o Porto e não ir diretamente de uma derrota jogar contra o Porto em Alvalade. Portanto, esta pausa dá para, em vez dos jogadores não ficam agora a pensar nesta derrota durante muito tempo, já têm pensado no próximo jogo e não ficam com 8 dias ou 9 dias até. Também acho que é muito importante este jogo do Sturm Graz, relativamente a isso que estavas a falar da confiança, porque eu acho que mais importante do que descansar é o Sporting fazer um bom jogo, ser consistente e, e acho que nós vamos tirar mais partido disso do que mesmo do descanso e de poder rodar os jogadores. Obviamente é mais benéfico não termos de estar atrás de um resultado, mas o facto de se a equipa do Sporting conseguir criar muitas oportunidades, marcar muitos gols e efetivamente fazer um bom jogo, eu acho que nós vamos tirar muito proveito e acho que nós vamos ganhar o Porto. Depois ainda vamos falar depois da revisão do jogo, mas até lá, obrigado por nos terem acompanhado. Mais uma vez apelo a que se ainda não viram o vlog, podem ver o vlog que foi lançado também ontem, um dia a seguir ao jogo, no domingo. E saudações leoninas, vemos na quinta-feira.